Buenas pessoas concurseiras, vamos fazer a prova para o concurso dos bombeiros e a banca é a Fundatec? Pois é, vou te dar uma boa dica para esta prova. Sou o professor Iago Portela, professor de matemática e raciocínio lógico, e vou resolver para vocês a prova do concurso dos bombeiros 2017. Vamos lá? Antes de iniciarmos a primeira questão, vai aí dando like aqui do gostei nesse nosso vídeo. Depois, assim, né, como quem não quer nada, se tu não é inscrito, te inscreve aqui no canal. E aí, seguimos adiante. Vamos lá, então. Questão 26, a primeira questão da prova de matemática e raciocínio lógico do concurso dos bombeiros de 2017. 27 daqui a uns anos, né? Então, calcule o volume em metros cúbicos de uma piscina que tem o formato de um paralelepípedo medindo 7 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 2 metros de profundidade. Então, pessoal, cálculo de volume. Volume. Como é que se calcula o volume? É comprimento vezes largura vezes, como se trata de uma piscina, né? Profundidade, ou então tu pode encarar essa profundidade como sendo uma altura, tá? Altura negativa. Então, sempre que a gente vai calcular o volume de um paralelepípedo, de um cubo, é comprimento vezes largura vezes altura, ou então, no caso da piscina, profundidade. Então, tu vai fazer o cálculo, volume igual comprimento 7 vezes a largura 3,5 vezes a altura 2. Aqui, pessoal, não importa a ordem, porque multiplicação é multiplicação. A ordem não altera o resultado. Então, o volume é igual 3,5 vezes 2 dá 7. Vezes aquele 7 ali, ó, 49. 49 o quê? Se é metro vezes metro vezes metro, metros cúbicos. Então, 49 metros cúbicos, letra B de Brasil, certo? Tranquilo, minha gente, essa questão aqui. Volume, comprimento, vezes largura, vezes altura. Ok? Questão 2. A questão 2 envolve um dos conteúdos mais cobrados pela banca Fundatec, conteúdo de porcentagem. Então, olha só. José trabalha no administrativo da brigada e precisa comprar um objeto que custava R$240 e teve um aumento de 18%. Qual o valor que José pagará por esse objeto? Então, a primeira coisa que tu tem que fazer aqui, né? Primeiro, tu vai calcular quanto que é o aumento, ou seja, quanto que é 18% de 240. 18%, ó. O 18% é 18 sobre 100. O D, para a matemática, D é multiplicação. Então, vezes 240. Aqui, pessoal, a multiplicação, olha só. Nós temos a multiplicação de uma fração por um número inteiro. Esse número inteiro não aparece, mas o denominador é 1. Então, vai ficar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Como eu tenho frações e tenho uma multiplicação, nós podemos cancelar zeros, ó. Esse zero cancela com esse. Nós só podemos cancelar zeros quando eles estão um no numerador e outro no denominador. Então, aqui fica, ó, 18 vezes 24, que vai dar 432. Sobre 10 vezes 1, que é 10. Divisão por 10, minha gente. Como é que a gente faz a divisão por 10? Olha só, 10 tem um zero. Então, no numerador, eu vou colocar uma casa após a vírgula. Vai ficar 43,2. Ou eu escrevo 432 e ponho uma casa após a vírgula, porque tem um zero no denominador. Portanto, o aumento, ó, foi de 43 centavos com... Não, R$43,20. A gente acrescenta aqui quantos zeros quiser após a vírgula,
porque como não tem nada, não vai alterar. Então aqui, segundo passo, vamos calcular o valor pago, né? Então o valor pago, ó, vai ser 240 mais, R$ 240, né? Mais R$ 43,20. Então vai dar 0, 2, 0 mais 3, 3, 4 mais 4, 8, 2 mais nada, 2. Então dá R$ 283,20. Letra D de Dinamarca. Certo, pessoal? Hoje o nosso vídeo, ele está... que geralmente as quartas-feiras eles são ao vivo, mas como ultimamente a internet tem andado muito falha, nós estamos subindo ele gravado hoje. Então vamos à próxima questão. A questão de número 28. O tanque de combustível da viatura tem capacidade de 64 litros. O marcador de combustível, se o marcador de combustível estiver indicando 3/4, quantos litros de combustível haverá no tanque? Ou seja, o que está pedindo esse conteúdo aqui, essa questão? Qual é o conteúdo? Está pedindo a fração ou a parte de um inteiro. Então, nós queremos calcular quanto que é 3/4 de 64, certo? O tanque tem 64, capacidade para 64 litros. Se tem 3/4, ou seja, está pedindo quanto que é 3/4 de 64, ok? É a fração de um inteiro. Como é que a gente faz esse cálculo? Olha só. Preposição de, ela indica multiplicação. 64 é 64 sobre 1, porque não aparece o denominador é 1. E aí, então, nós temos uma multiplicação de frações, olha só. Numerador vezes numerador, 3 vezes 64, 4 vezes 1. Ok? Por que o professor reescreveu a multiplicação? Porque olha só, qual é o caminho que tu tem aqui? Tu pode fazer 3 vezes 64 e o resultado dividir por 4. Ou então, tu pode simplificar 64 com 4. 64 dividido por 4, pessoal, olha só, é 16. E aí, tu pode simplificar, por exemplo, ó, por 2. 64 por 2 dá 32, 4 por 2 dá 2. E aí, tu simplifica de novo. Olha só, vou te explicar aqui, ó. 64 dividido por 4. Se tu simplificar por 2, fica 32 sobre 2. Que tu simplifica por 2 de novo. 32 por 2, 16. 2 por 2, 2, ó. Nós podemos simplificar o 64 pelo 64, que dá 16. E esse 16, nós vamos multiplicar por 3. E aí ficou, ó, muito mais simples o cálculo, né? Ficou muito menos cálculo. Porque o professor aqui, ó, escreveu para vocês essa simplificação, mas tu pode fazer ela mentalmente, né? Então, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 48. Então, ó, quantos litros de combustível haverá no tanque? Haverá no tanque, letra C de Canadá, 48 litros de combustível, ok? Então, essa questão, pessoal, envolvia fração de um inteiro, certo? Uma questão bem tranquila, mas que tá lá no conteúdo, assim, escondidinho no conteúdo, né? Fração de um inteiro, ok? Tranquilo, minha gente? A questão de número 29. Uma indústria utiliza 12 máquinas para produzir 200 coletes à prova de bala por dia. Mantendo a mesma proporção, se essa indústria utilizasse 36 máquinas, quantos coletes à prova de bala poderiam ser produzidos por dia? Então, nós temos 3 valores conhecidos, um valor desconhecido. Qual é o conteúdo? Regra de 3. Como é que a gente resolve a regra de 3? O professor ensina aqui, ó. Tu constrói uma tabelinha com as grandezas, máquinas, no caso, né? E coletes. Então, 12 máquinas produzem 200 coletes.
36 máquinas vão produzir X coletes, ok? Na primeira linha, a informação. Na segunda, a pergunta. E aí, tu vai analisar as duas grandezas, ó. Se aumenta a quantidade de máquinas, que são a quantidade que tu tá percebendo aqui, a de 12 para 36 aumentou. A quantidade de coletes produzidos vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, né? Então, ó, aumentou as máquinas, aumentou os coletes, flechas no mesmo sentido. Nós temos grandezas diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, nós copiamos a tabela tal e qual, ó. 12 está para 36, assim como 200 está para x. E aí, professor, o que a gente faz? Aqui a gente multiplica, ó, em x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, fica 12 vezes x igual a 36 vezes 200. Se eu estou multiplicando o 12 por x, eu vou dividir tudo por 12, ok? E aí, olha só, 12 dividido por 12 dá 1, então vai ficar 1x igual. Aqui tu tem duas opções, ó. Ou tu faz 36 vezes 200 e divide o resultado por 12, ou então tu simplifica. Olha só, 36 dividido por 12 dá 3. 12 vezes 3 é 36, então dá para te simplificar. 36 por 12, 3. E aí tu faz 3 vezes 200. 3 vezes 2, 6. Os dois zeros do 200 tu coloca aqui. Portanto, x igual a 600. Gabarito, letra E de Equador. Certo, pessoal? Então, regra de 3, sempre cai. A banca Fundatec aí, ó, sempre cobra. Se a próxima prova do concurso dos bombeiros tiver matemática, no conteúdo, raciocínio lógico, tiver lá, regra de 3, pode contar certo. Porcentagem e regra de 3 é questão de prova certo na banca Fundatec. Ok? Foi aí uma boa dica de questão, possível questão aqui, ó, regra de 3, para a próxima prova. Ok? A questão de número 30. Um terreno tem formato retangular, medindo 100 metros de comprimento por 50 metros de largura. Foi dividido em 8 lotes iguais. Qual a área de cada lote? Então, a primeira coisa que tu vai fazer é calcular a área do terreno, a área total, que vai ser comprimento vezes largura. A área de um retângulo, olha triângulo, né? É comprimento vezes largura. Então, qual é o comprimento? 100. Vezes a largura, 50. Área igual. Nesse caso, pessoal, 100 vezes 50, não precisa fazer conta, né? Aquela conta assim, olha só, tu vai fazer 1 vezes 5, 5. E vai contar quantos zeros tem? 1, 2, 3. E aí tu vai acrescentar aqui, ó, 5.000 metros quadrados. Mas essa aqui, minha gente, é a área total. Eu quero saber o que a questão está pedindo. A área de cada lote. Então, tu vai pegar os 5.000 e vai dividir por 8. Então, vamos lá, ó. 5 dá para dividir por 8? Não, tem que ser o 50. Dá por 6. 6 vezes 8, 48. 50 menos 48, 2. Baixa o 0. Que número multiplicado por 8 dá mais próximo de 20? 2. 2 vezes 8, 16. Resto, 4. Baixa o 0. Que número multiplicado por 8 dá 40? 5. 5 vezes 8, 40. Resto 0. Portanto, o terreno, cada lote, né, tem 625 metros quadrados. Gabarito, letra B de Brasil. A próxima questão é uma questão, olha só, essa questão aqui, esse conteúdo, quando tem uma prova de 10 questões, geralmente a banca pede esse conteúdo. Que conteúdo é esse? Já vamos ver. Sabendo que no primeiro dia de treino, um bombeiro percorreu 3 quilômetros,
e a cada dia seguinte percorria 200 a mais que no dia anterior, quantos quilômetros esse bombeiro teria percorrido em 15 dias de treino? Então pensa aqui comigo, ó. Vamos raciocinar aqui para ver o que é. Porque tu olhando assim, de repente tu não identifica o que é. Mas olha só, no primeiro dia, ele percorreu 3 quilômetros. Como aqui está em metros, 3 quilômetros, pessoal, ó, 3 quilômetros, hectômetro, decâmetro, metros, são 3.000 metros. Então, no primeiro dia, ele percorreu 3.000 metros. E no segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, ele sempre percorria 200 a mais que no dia anterior. Então, aqui, ó, mais 200. Aqui, mais 200. Ou seja, sempre ia aumentando 200. Então, se ia aumentando sempre 200, 200, 200, nós temos aqui, ó, uma PA, uma progressão aritmética, certo? Se tu fizer o segundo menos o primeiro dia, dá 200. A diferença dá 200, né? O terceiro dia menos o segundo, a diferença sempre vai dar 200, porque aumentou 200 em 200, de 200 em 200. Então, o primeiro termo, o A1, é 3.000. A razão dessa PA vai ser 200. E o que está perguntando? Quanto ele teria percorrido em 15 dias? Então, a soma dos 15 dias, dos 15 primeiros dias, ou dos 15 dias, quanto que vai dar? Então, está pedindo aqui a soma dos termos de uma PA. Questão clássica. A banca sempre pede soma dos termos da PA. Como é que calcula a soma dos termos de uma PA? SN igual, ó, A1 mais o AN vezes N sobre 2. Ok? Essa é a fórmula do cálculo dos termos de uma PA. Mas o que acontece aqui? O que acontece é que a gente não tem esse AN aqui, ó, que é o A15, ok? Então, o A15 nós vamos calcular. É AK mais N menos K vezes a razão. Professor, tu tá usando o K aqui, eu aprendi na escola que é 1. Olha, gente, tu usa aqui o termo que tu tem. Se tu tem o A1, o K aqui é igual a 1, ó, tá? Se tu tiver o A10, o K vai ser 10, certo? Certo, pessoal? Então, vamos aqui, ó, A15, que é o... Por que eu vou calcular o A15, professor? Porque, olha só, tu tá somando os 15 primeiros termos. E qual é o AN aqui? O AN é o A15. Então, vai ficar AN é igual a 1, que é 3.000, mais N. N, quantos termos são? São 15. São os 15 primeiros termos. Então, aqui é 15, menos o K, que é 1 nesse caso, vezes a razão, que é 200. Certo? Então, vai ficar A15 igual a 3.000 mais 15 menos 1, 14, vezes 200. Então, aqui, ó, A15 igual a 3.000 mais 14 vezes 200. Olha só, vou dar aqui uma dica de cálculo, ó. Tu faz 2 vezes 14. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Os dois zeros do 200 tu põe no resultado. Então, ficou 2.800. 3.000 mais 2.800 vai dar A15 igual a 5.800. Tranquilo? Então, o 15º termo, o 15º dia, né, ele percorreu 5.800 quilômetros. Agora, a gente vai calcular a soma desses primeiros 15 dias. Então, vai ser, ó, acho que vai ficar meio apertado aqui, mas vamos lá. O A1, que é 3.000, mais o AN, 5.800, vezes N, que é 15, tudo sobre 2. Deixa eu ver aqui no vídeo, tá? Dá para enxergar. Então, aqui, ó, a soma dos 15 primeiros termos vai ser 3.000 mais 5.800 vai dar 8.800 vezes 15 dividido por 2.
Então, aqui, ó, 8.800 dividido por 2, dá para dividir, ó, gente, ó. Cancela, cancela, vai dar 4.400 vezes 15. Então, olha só, a soma dos 15 primeiros termos vai dar 4.400 vezes 15. Isso vai dar 6.600, não, 66 mil metros. Olha aqui, ó, cuidado, metros. Por que tem que ter cuidado? Porque está pedindo quantos quilômetros, certo? Então, o que a gente fez? A gente fez todo o cálculo em metros para evitar a vírgula, para evitar o número com vírgula, tá? Agora, nós vamos calcular isso em metros. Como é que a gente faz? A gente sabe que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, se tu dividir 66 mil por 1.000, o resultado vai ser tantos quilômetros, ok? Se tu tem metros e tu dividir essa quantidade por 1.000, tá? A tua distância que tu tem em metros, se tu dividir por 1.000, o resultado vai dar o número de quilômetros. Então, aqui, ó, cancela os zeros, ó, mano a mano, vai ficar 66 quilômetros. Certo, pessoal? Então, aí vai outra dica, ó. Se tu tem 1.000, tantos metros, e tu dividir esses metros por 1.000, o resultado vai dar tantos quilômetros. 66 quilômetros, letra C de Canadá. Então, pessoal, quem for fazer aí, ó, concurso para bombeiros ou para outros concursos, assim, da Banca Fundatec, se tem 10 questões, pessoal, para matemática e raciocínio lógico, muita chance de cair PA. E essa estrutura aqui, ó, a banca gosta muito disso, tá? Ela te dá os termos e ela te pede a soma dos termos. Aí tu tem que calcular um dos termos, que é geralmente o AN, lá o último termo, esse AN que tu tem que calcular, tá? Então, é uma estrutura de questão que a banca gosta muito. A banca cobra muito essa estrutura de questão aqui. Então, se tem 10 questões, vai lá, tenha atenção para a PA, essa estrutura de questão, porque é uma possível questão de prova. Porcentagem, regra de 3 e PA, possível questão de prova da Banca Fundatec. Principalmente quem for fazer concurso de 10 questões, assim, ou nível superior, nível médio, também são questões que a banca gosta muito. Ok? Então, pessoal, partiu próxima questão? Então, aqui a questão de número 32. Um investidor aplicou 30 mil reais em uma instituição financeira a uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual o valor do juro obtido em um ano? Então, aqui, ó, nós temos juros simples. Destaca os teus dados, né? Capital, taxa e tempo. O capital é o que tu investiu, 30 mil. Ok? A taxa, 2% ao mês. Então, 2% ao mês. O tempo, 1 ano. Aqui, pessoal, que nós temos um problema. Ó. Qual é o problema? Nós temos a taxa em meses e o tempo em anos. O que a gente faz? A gente transforma a maior unidade de tempo na menor. Então, no caso, como tu tem um ano, tu vai pegar esse um ano e vai transformar em 12 meses. Então, o tempo que tu vai usar é 12 meses. E aí, agora é só aplicar na fórmula, né? Partiu para o abraço, ó. Juros simples igual capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. O professor gosta dessa fórmula, por quê? Porque como a gente usa o sobre 100, tu não vai precisar usar número com vírgula aqui na taxa, ok? Então, tu vai usar aquele 2 ali mesmo. Então, juro igual capital, 30 mil, vezes a taxa, 2, vezes o tempo, 12. Tudo sobre 100. E aí, agora, professor? Agora tu vai cancelar zeros, ó. Cancela esses zeros e esses zeros aqui. E aí ficou 300 vezes 2 vezes 24. Então, o juro vai ser, ó, 300 vezes 2 dá 600. Eu vou fazer passo a passo, ó.
300 vezes 2 dá 600, vezes 12. E agora, ó, 600 vezes 12, o que que tu faz? Ó? Tu pega esses dois zeros dos 600 e põe no resultado, ok? E aí, tu vai esquecer eles porque já estão lá no resultado. Vai fazer 6 vezes 12, ó. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. 7.200. Prontos. Juro produzido. Letra A de Argentina. R$ 7.200. Tá tranquilo? É uma questão de juros simples. Questão aí que a banca... Também, né? Infelizmente, essa prova aqui, ó, foi cheia de questões que a banca gosta, tá? A banca gosta bastante de cobrar juros simples. Ela costuma cobrar juros simples. Qual era o nó dessa questão aqui, ó? Ter esse cuidado, ó. Tempo e taxa tem que estar na mesma unidade de tempo. Se uma está em ano e a outra em meses, tu transforma ano para meses. Ah, professor, mas se a taxa tivesse em anos e o tempo em meses, tu ia pegar o valor da taxa e dividir por 12, que daí dá o valor em meses. Então, ó, se tivesse aqui, ó, a taxa, por exemplo, 12% ao ano, e o tempo, 6 meses, o que que tu faria? Tu pegaria esse 12% e divide por 12. 12 dividido por 12 dá 1% ao mês, ok? Então, se a taxa e o tempo não estão na mesma unidade de tempo, nós temos que transformar. Geralmente, a gente faz o quê? Transforma a maior, no caso o ano, na menor, que é meses, ok? Certo, pessoal? Tranquila essa questão, né? Vamos para a próxima? A questão de número 33, em um grupo formado por 80 pessoas, há 10 que não sabem dirigir. Qual é a probabilidade de escolher ao acaso uma pessoa que saiba dirigir? Então, olha só, probabilidade. Eu tenho que dizer isso, é outro conteúdo que a banca gosta muito. Essa prova aqui dos bombeiros de 2017, a banca selecionou as questões que ela mais gosta, certo? Então, bombeiros. Probabilidade é uma questão, assim, ó, um conteúdo que a banca tem cobrado nesses últimos anos. É um conteúdo que tem se tornado muito atual, certo? Então, ele vai, assim, ó, ao longo, sei lá, se tu estiver assistindo esse vídeo em 2030, ele vai ser um conteúdo atual, certo? Porque a banca tem cobrado muito, ela vai cobrar bastante esse conteúdo, porque nas escolas, o pessoal está começando a estudar nas escolas, lá no ensino fundamental, esse conteúdo. Então, a tendência é que ele permaneça nos concursos por muito tempo. Então, probabilidade, ó. Gosto de ensinar probabilidades da seguinte forma. Ó, o que eu quero dividido por tudo que pode acontecer. O que que eu quero? Eu quero as pessoas, ó, escolher pessoas que saibam dirigir. Então, são 80 pessoas, 10 não sabem dirigir. Quantas que sabem? 80 menos 10, 70. Tudo que pode acontecer. Tudo que pode acontecer é a quantidade de pessoas que eu tenho para escolher. No caso, 80. Então, 70 sobre 80. E aí fica 70 sobre 80. Tu cancela os zeros, 7 sobre 8. Ok, professor. Beleza, essa probabilidade, professor? Sim, é essa. Só que a resposta está em porcentagem. O que tu faz? Olha só. Tu pega o 7, divide por 8. 7 não dá para dividir por 8. Vai acrescentar um zero, 0, tá? Típico, pessoal, de probabilidade. Geralmente, o numerador é menor que o denominador. Então, vai dar 0, alguma coisa. Probabilidade sempre dá menor que 1 aqui na parte decimal, tá? Então, ó, 8 vezes quanto dá mais próximo de 70? 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 70 menos 4 dá 6. Não tenho que baixar. Acrescenta o zero. Como tu já acrescentou a vírgula, não vai nada no resultado. Vai dar por
7. 7 vezes 8, 56. Vai sobrar 4. Não tenho que baixar, acrescenta o 0. 8 vezes quanto dá 40? 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Resto, 0. Portanto, ó, a probabilidade, então, deu 0,875. Esse 0,875, minha gente, não está em percentual, tá? Mas tu vai transformar em percentual. O que que tu vai fazer? Antes de transformar em percentual, sempre que tu faz essa divisão aqui da probabilidade, ela sempre vai ser menor que 1, tá? O universo de uma probabilidade é 1. Então, a probabilidade de acontecer qualquer coisa tem que ser menor que 1. O que que tu faz aqui? Olha só, tu vai multiplicar o número decimal por 100. Só que se tu multiplicar esse número aqui por 100, tu altera o número. Portanto, tu vai dividi-lo por 100 também. Então, para transformar um número decimal em porcentagem, tu multiplica esse número decimal por 100 e divide por 100. Oh, mas como, professor? Olha só, presta atenção, respira, não pira. Olha só, 0,875 sobre 1. Aí tu multiplica. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ó. 0,875 vezes 100. Ó. Olha aqui, ó. O 100 tem 2 zeros. Então, tu vai andar essa vírgulazinha aqui, ó, 2 casas para a direita. Então, vai dar 87,5. 1 vezes 100 sobre 100. E agora, olha só, o que é o sobre 100? O sobre 100 é o 87,5. Ao invés de tu escrever sobre 100, tu vai escrever o símbolo de porcento. Então, 87,5 sobre 100 é 87,5%. Portanto, minha gente, a probabilidade de tu escolher uma pessoa que saiba dirigir é de 87,5%, ok? Então, essa aqui, ó, pessoal, a gente dissecou probabilidade praticamente aqui. Por quê? O que é a probabilidade? Tem aquela maluquice lá que os caras, os matemáticos, os estatísticos, ensinam para vocês, espaço amostral, qual é a outra coisa? Evento, nada disso. Não pira com essas coisas. Probabilidade, o que eu quero, sobre tudo o que pode acontecer. O que eu quero? Aquilo que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo nesse caso? Pessoas que saibam dirigir. Quantas são as pessoas? 70. É 80, que é o total, menos as 10 que não sabem dirigir. Então, 70. Tudo que pode acontecer é aquilo que é o universo, é aquela quantidade de pessoas, de seres, de elementos, seja lá do que for, que tu pode escolher. Então, é o total que tu pode escolher. Tu pode sortear, que tu pode escolher ao acaso, sortear ao acaso. 80 no caso. Então, 70 sobre 80. Dá 7 sobre 8. Até vou escrever de novo, ó. 7 sobre 8. Mas não tem fração aqui. Gente, ó. Pessoas, olha só. Observa aqui, ó. O que o professor vai falar para vocês. Depende. O gabarito de uma questão de probabilidade depende muito das alternativas. Por quê? Às vezes, as bancas pedem a fração. Aí vai ter aqui uma lista de frações. Beleza. Resolvida a situação. Às vezes, as bancas pedem o número decimal. Aí tu vai pegar e vai fazer essa divisão aqui, que nem o professor explicou aqui, ó. Daí tu vai fazer essa divisão e vai achar lá 0,875. Às vezes, a banca pede a porcentagem. E aí tu vai transformar o número, tá? O número decimal em porcentagem. Tá? Isso tudo depende do que a banca vai colocar nas alternativas. Pode dar fração nas alternativas, pode dar o número decimal e pode dar a porcentagem, tá? Tudo isso pode aparecer como resultado. Claro, né, minha gente? Olha só. Vou aqui mais uma situação, ó. Vou encher vocês aqui
de caraminholas boas na cabeça. Olha só. Se a probabilidade fosse 1/4, por exemplo, tá? Ou seja lá, 1/4. O que tu ia fazer? Aí já fica mais fácil, por quê? 4 vezes quanto dá 100? 4 vezes 25. Então, tu multiplica 1 por 25. Vai dar 25 sobre 100, que é 25%. Então, pessoal, quando o denominador da fração é um número que tu multiplica por outro e o resultado dá 100 direto, aí tu não precisa fazer a divisão. Tu faz isso aqui direto, ó. Tá? Se o denominador é 4, se é 2, se é 4, se é 2, se é 2, se é 4, é o que dá certo. Se é 5, tá? Então, se é um denominador que tu vai multiplicar outro número e dá 100 fácil, tu faz diretão assim. Ok? Então, o professor encheu vocês aqui de probabilidade, de dicas e possibilidades de resolução e de respostas, tá? Essa questão tá bem completinha, tá? Se tu é uma questão só de probabilidade, tá aqui, ó. Beleza. Ok? Partiu? Próxima questão. Então, pessoal, a penúltima questão desta prova aí, não te esquece de dar o like aqui, de que gostou, curtir, seja lá o que for, se inscrever no Instagram, não, já tô fazendo vídeo há mais de ano e ainda não sei, né? Me seguir no Instagram, essa modernidade, olha, até dizer, se o professor pira, eu piro, vocês têm que respirar e não pirar. Então, me segue lá no Instagram, curte aqui o vídeo, te inscreve no canal, tudo de bom. Vamos gabaritar as provas, isso que importa, né? Para revestir uma cadeira, foi utilizado um tecido no formato quadrado, medindo 60 centímetros de lado. Qual a área em metros quadrados desse tecido? Então, olha só, o lado do tecido é 60 centímetros. E pede a área desse tecido em metros quadrados. Aqui, pessoal, seguinte, ó. Quando tu tem esse tipo de questão, tem duas maneiras de resolver. Ou tu calcula a área e transforma depois o centímetro quadrado em metro quadrado, que eu acho mais complicado. Ou então, tu transforma o centímetro em metro. Olha só. Metro, centímetro, não, decímetro e centímetro, ok? 60 centímetros, o zero do 60 tu põe na coluna do centímetro. Decímetro, 6, e aqui o metro, 0, então vai dar 0,6 metros, certo? Então, o lado vai ser 0,6 metros, ó. E aí, aqui tu tá pedindo para calcular, né? Em metros quadrados. Então, olha só, área do quadrado. Lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? Isso é igual a 0,6 vezes 0,6. Então, a área vai ser aqui, professor, multiplicação com número com vírgula decimal. Olha só, tu multiplica 6 vezes 6, tá? 36. Quantas casas tem após a vírgula? 1, 2. Então, tu vai deixar 1, 2, o zero, a vírgula e o zero. Então, resultado, 0,36 metros quadrados. Ou 0,36 metros quadrados. Letra A de Argentina. Essa é uma forma de calcular, que eu acho mais tranquila. Qual é a outra forma? A outra forma, ó, pessoal, vou até trocar a cor. Olha só. Ao invés de tu calcular direto em metros quadrados, tu calcula em centímetros. Então, tu vai fazer, ó. Área igual a 60 vezes 60, que vai dar 3.600. 6 vezes 6, 36. 2 zeros, 3.600 centímetros quadrados. E aí, tu vai transformar os centímetros quadrados em metros quadrados. Então, tu tem aqui, ó, metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. Por que que eu não gosto muito dessa transformação aqui? Porque, olha só, como aqui o expoente é 2, tu vai pôr 2 algarismos por coluna. E, às vezes, o aluno esquece disso,
tá? Então, ó, esses dois zeros vai aqui no centímetro. Os 36 vai no decímetro. E o 0, vai no metro. Por que que não vai dois zeros? Tu não usa 0, 0, né, minha gente? Tu usa somente 0, então vai dar 0,36 metros quadrados. Desconsidera aqueles dois últimos zeros. Então, aqui, ó, isso aqui é igual a 0,36 metros quadrados, tá? Eu não gosto muito dessa transformação, por quê? Porque, às vezes, o aluno esquece que é 2 algarismos por vírgula. Por vírgula, não. Por coluna. E aí, dá BO na hora da prova, tá? Então, tenham muito cuidado, porque, olha só, tem resposta. Dependendo da situação, deixa eu ver aqui a banca, ó, ela deixou 36, ó. Ela deixou aqui o pega-ratão. Se o aluno pegasse aqui, calculasse 60 vezes 60, 3.600 centímetros quadrados, e fizesse, ó, de uma em uma casa, e não de duas em duas, ia achar o 36 como resposta. E aí, ia se lascar, ok? Então, muito cuidado nessas questões de transformação. Gosto mais dessa transformação aqui. Transforma centímetro para metro e calcula daí na unidade que tu vai, na unidade de área que tu vai responder, ok? Vamos à última questão? A questão de número 35. Chuleia só, como diz o gaúcho, dá uma chulhada. O gaúcho, quando diz dá uma chulhada, dá uma olhada, sabe? Aquela olhadinha de canto. Olha só. Sabendo que 18 trabalhadores montam uma arquibancada em 24 dias, quantos dias 6 trabalhadores levarão para montar a mesma arquibancada nas mesmas condições de trabalho? 3 valores conhecidos e um desconhecido, regra de 3. Simples. Então, tu tem, ó, trabalhadores e dias. Essas são as duas grandezas envolvidas. Então, olha só, primeira linha, a informação. 18 trabalhadores montam a arquibancada em 24 dias. Ó, primeira linha, informação. Segunda linha dessa tabelinha, a pergunta, quantos dias? Então, X em dias. 6 trabalhadores vão montar a arquibancada nas mesmas condições. E aí, agora, minha gente, a gente vai verificar se essas duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Olha só. Se diminui a quantidade de trabalhadores, ó, tá diminuindo trabalhadores. O que tu vai levar mais dias ou menos dias para fazer a arquibancada? Se diminui a quantidade de trabalhadores, aumenta a quantidade de dias. Então, trabalhadores está diminuindo. Dias está aumentando. Sentido oposto da flecha. Se as flechas têm sentidos opostos, grandezas inversamente proporcionais. Ok? Se as grandezas são inversamente proporcionais, o que a gente faz? A gente copia a primeira coluna, 18 sobre 6, e a segunda tu inverte. É uma maneira de tu gravar, tá? Copia a primeira e inverte a segunda. Então, x, quase que eu escrevi, né? Errado. X sobre 24. Ou então, tu pode pensar assim, ó. Copia a primeira... inverte a primeira, copia a segunda, tá? Isso tudo vai depender. Os dois jeitos vai dar certo. Então, aqui vai multiplicar em x produto dos meios igual aos produtos dos extremos. Então, 6 vezes x igual a 18 vezes 24. Tá multiplicando x por 6, divide ambos os lados por 6. 6 dividido por 6 dá 1x, igual. 18 dividido por 6, 3. Então, fica 3 vezes 24. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 72 dias. 72 dias, letra E de Equador. Certo, pessoal? Então, hoje nós estamos subindo aí o vídeo gravado, porque a internet, ela está horrível. Então, o professor está subindo os vídeos gravados até conseguir resolver essa história da internet. Tá ok? Muito obrigado, gratidão por estar aqui conosco e se inscrevam aqui no canal.
Sigam no Instagram, no Facebook, tem a página lá, Professor Iago Portela. Se conecte comigo, faça parte dessa comunidade que está aprovando, ajudando muita gente a ser aprovada nos cursos, concursos por aí. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.